Olá, graça eterna, paz eterna, Igreja Santa, Igreja sem ruga, Igreja sem defeito, Igreja predestinada, Igreja eleita, Igreja comprada lá na cruz, comprada por bom preço, comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Igreja linda, igreja salva, igreja justificada, igreja perfeita. Como vai vocês? Com certeza, hoje estamos bem. Hoje estamos bem porque já reinamos, né? Já reinamos, já sabemos que todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que são chamados com um propósito, chamado por Deus, predestinado por Deus, antes da fundação do mundo. Amados, mais uma ministração do Evangelho Eterno, do Evangelho da Graça Eterna. O nosso tema é a justiça da graça. Nosso tema é a justiça da graça. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos buscar a revelação, vamos falar com o nosso eterno, soberano Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Cristo ressuscitado, maravilhoso. Usa-me como o Senhor sempre tem feito, minhas pregas vocais, minha vida, minha mente. Usa-me para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça. Usa-me para a tua igreja santa. Igreja não os prédios, as catedrais, mas o teu povo reunido, o teu povo eleito, predestinado e comprado lá na cruz. Usa-me como canal de bênção. Usa-me, Senhor. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E a igreja de Cristo, a igreja perfeita de Cristo diz amém, amém, graças a Deus. Então, amados, nosso tema é a justiça da graça. A justiça da graça. Amados, a religião não tem justiça, né? A religião é injusta, né? É injusta. Por que o senhor está dizendo isso, irmão Elias Santos? Porque quanto mais você faz, aí primeiro você chega numa suposta congregação, a suposta igreja, e você aceita Jesus. Nós temos uma ministração aí no canal Abençoado em Graça, que isso é uma blasfêmia muito grande, o homem aceitar Jesus. O poder todo está no homem. Aceitar, a gente aceita um cafezinho como se Jesus fosse um cafezinho. Você aceita ou não? Quer um cafezinho depois do almoço, depois que você almoça, está servido um cafezinho, aí você, uns diz sim, gosta de um cafezinho depois do almoço, outros diz não. Então colocando Jesus num... Olha só, o poder todo é do homem, de aceitar ou não aceitar. Jesus, quando eu pregava no sistema, aí quando já concluindo a mensagem, o sermão, aí vinha o escalado, o pregador, às vezes era o presidente da instituição ali. Irmão Elias Santos, não se esqueça de fazer o convite, de fazer o apelo, é muito importante. Então é terrível, não só o conceito não está na Bíblia, o conceito de aceitar Jesus, como a essência toda, né? Porque não é só isso gera várias coisas. O homem chega lá e se ajoelha nos pés do outro, do homem, e aceita, e ele escreve o nome no livro da vida e faz aquela, como eu já fiz, né? E depois aí vem o que? Vem o catecismo, aí vem a ceia, aí vem a escola, depois vem o discipulado, aí vem as vigílias, vem os ensaios, aí vem a campanha, aí vem isso, e a lista é grande. A lista é grande. E mesmo você fazendo tudo isso, você não é nova criatura e você não é salvo. Tem uns que dizem
Está salvo se permanecer até o fim, né? Aguentando ali até o fim, está salvo. E outros dizem não, é que você pode perder a salvação. Qualquer momento, se você der um espirro, você perdeu a salvação. Então, é terrível, né, irmão? A religião não tem justiça. O Evangelho da graça eterna não é a justiça que vem do homem, é a justiça de Deus que foi feita há mais de 2000 anos ali na cruz. Primeiro ele escolhe sua igreja, ele predestina antes da fundação do mundo, e na igreja ele paga, ele compra com o seu sangue. Então nosso texto-chave, nosso texto básico aqui, se encontra na carta do apóstolo Paulo, carta ou epístola do apóstolo Paulo, capítulo 3, e o versículo 24, que diz assim: sendo justificados, no plural, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, sendo justificado, então a igreja, Paulo está falando ali para a igreja de Roma, olha, vocês foram justificados. Cristo justificou. Nós não, nós já nascemos justificados, porque nós já nascemos já depois da morte e da ressurreição, nós já nascemos com tudo pronto. É o exemplo simplório, simples que eu dou, né? Você vai até o shopping, você escolhe tudo que você quer, você coloca no carrinho, mas não é seu ainda, você escolheu. A partir do momento que você passa no caixa, você paga, ali é seu. Então foi o que Deus, Jesus Cristo, nosso Deus, ele fez. Ele escolhe antes da fundação do mundo, ele predestina, nós fomos eleitos por ele, escolhidos por eles. Aí ele assume um corpo, vem à terra, e ali com a sua morte ele paga. Então nós que já nascemos depois da ressurreição de Jesus, nós já nascemos com tetelestai, João 19:30, está feito, está consumado. Mas a igreja de Cristo, na igreja primitiva, Paulo está ministrando ali para a igreja de Roma, olha, vocês foram justificados gratuitamente, não deixe que ninguém vos engane, que ninguém venha colocar preço, que você tem que pagar preço, que você tem que subir monte, que você tem que se fazer rituais, porque isso tudo é sombra, isso não tem valor algum, isso é rudimentos fracos e pobres, né? Então o apóstolo Paulo sempre batia nessa tecla, porque foi o único apóstolo que recebeu o evangelho da graça, o único evangelho que foi até o terceiro céu, até o paraíso, e recebeu o evangelho da graça eterna, o evangelho eterno. Os 12 apóstolos de Jesus Nazareno recebeu o evangelho transitivo, passageiro, ia passar. E recebeu o evangelho do reino para os judeus. Ele ide para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os judeus. Então os 12 apóstolos foi enviado, designado para os judeus. Agora o apóstolo Paulo foi designado para trazer o evangelho eterno. Evangelho eterno, não vai haver outro evangelho. Não há outra fé, só há uma fé, a fé inteligente, a fé perfeita, a fé no que Cristo fez na cruz. Não é a fé no que o homem está fazendo, no sacrifício do homem. Não, essa fé é uma fé tola, uma fé que não produz efeito algum. Agora, a fé no Cristo ressuscitado, a fé no maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, a fé naquilo que Ele fez na cruz, nós que pregamos, nós que somos mensageiros da graça eterna, ministro da graça eterna, nós frisamos o que aconteceu na cruz. Nós não frisamos a religião, o legalismo, ele frisa o que o homem está fazendo, o jejum, a campanha, a ceia, o voto. Eles frisam isso. Eles ganham alma, eles são o Todo-Poderoso. Se eles não fizerem, nada acontece. É o legalismo, é a lei, ministério de condenação escrito ali na pedra. Nós pregamos o evangelho da graça eterna,
gratuitamente. Por isso que o nosso tema é a justiça da graça. Todos nós dessa geração, viemos já com essa justiça feita na nossa vida, com tetelestai, com a obra completa. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, nós já somos, porque nós já nascemos com a obra completa. Aí ele diz, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela graça de Cristo, e pela redenção que há em Cristo Jesus. Né? Contexto completo do capítulo 3, o capítulo 3 começa com: qual é logo a vantagem do judeu? Uma pergunta. Ou qual a utilidade da circuncisão? Tá vendo? Aqui eu não estou isolando o versículo, aqui o contexto do capítulo todo é esse, né? Qual a utilidade da circuncisão? Que a circuncisão era feita, era o costume dos judeus, era feito no crepúsculo, ali na gentalha do homem, né? Então, qual a utilidade da circuncisão? Então, qual a utilidade hoje do batismo? Qual a utilidade da ceia? O pãozinho com fermento, suco de uva. Qual a utilidade da subida do monte? Qual a utilidade do jejum? Qual a utilidade? São tudo rudimentos fracos e pobres. Tudo isso renega o que foi feito na cruz. Tudo isso faz com que a obra de Cristo, para quem pratica isso, seja em vão. Seja em vão, como diz em Gálatas, como diz aqui em Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2, epístola do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, 2:21, Gálatas 2:21. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei, por meio do sacrifício, que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou de nada. Então, se você tem comunhão com Deus, você comendo um pedacinho de pão com fermento, um cálicezinho de suco de uva, então a morte de Jesus não adiantou de nada. Se para você receber algo de Deus, você tem que fazer uma troca com Ele, então a morte dele não serviu de nada. Se para você receber uma bênção, você tem que subir um monte, então a morte de Jesus não serviu de nada, não adiantou de nada. Não aniquilo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, vem pelo sacrifício, Cristo morreu inútil, Cristo morreu em vão, Cristo morreu debalde. Para quem está na religião, sim. Para nós, não. Para nós frisamos tudo que aconteceu na cruz. Antes da cruz, condenação. Depois da cruz, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há mais condenação. Antes da cruz, condenação, não estava justificado, não estava perdoado. Depois da cruz, perdoado, santificado, justificado, salvo uma vez, salvo para sempre. Estamos perfeitos. Já reinamos em vida, já temos essa consciência. É a consciência da graça, é a justiça da graça. Vamos orar? Vamos orar. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Já reinamos em vida, já sabemos que nenhuma condenação há para a tua igreja. Sabemos que a obra já foi feita, o tetelestai. Sabemos que em ti tudo coopera para o nosso bem. Sabemos que a obra já está perfeita. Pai querido, que cada dia mais inscritos se inscreva para entender, compreender aquilo que já é nosso,
que o Senhor já nos deu. Quantos aí ainda pedindo aquilo que já tem, que já faz parte, que o Senhor já nos deu lá na cruz. Pai querido, Pai santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Amém, amados. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, nosso Deus, te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna, estamos juntos, reinando nesse conceito, crescendo na graça e no entendimento da graça eterna. Graça eterna, paz eterna.